Olá, nós estamos aqui mais uma vez, não é, para poder fazer a divulgação da palavra e agora com o canal com um novo nome, que eu estou assim felicíssima, não é? Semeando a palavra. Um nome que a gente já está bastante acostumada com ele e algumas pessoas estão ligando, entrando em contato, não é? Para dizer que acompanhavam o programa desde aquela época lá de Cabo Frio. Então, nós estamos apenas ressignificando esse momento tão maravilhoso. O programa Semeando a Palavra, ele vai entrar em seus lares, no seu carro, na sua casa, enfim, você vai ter acesso. E uma das coisas que eu queria compartilhar com você aqui é o seguinte, é que pelo fato de estarmos aqui, não é, divulgando, fazendo essa propagação da palavra, não significa que somos melhores do que ninguém, que já estamos prontos, nada disso. Nós vamos nos aprontando. À medida que nós vamos vivendo, nós vamos nos aprontando na presença do Senhor. Não tem ninguém perfeito, somos imperfeitos, temos falhas, não é? Mas o nosso objetivo é poder estender as mãos, não é? Quem sabe alguém que esteja aí ouvindo essa palavra, que esteja aí sintonizado com a gente, esteja passando por um momento de dificuldade, precisando de um apoio, precisando de um ombro amigo. Aqui nós não vamos, não é, iludir você, nós vamos falar da palavra, vamos semear a palavra tal qual ela é, não é? Aquela que nos orienta, aquela que move com a nossa vida sempre para o lado melhor, vai nos ajudar com as nossas escolhas, enfim. Lá no livro de Salmos já está registrado, Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, essa palavra é como uma lâmpada que quando nós acendemos, ela traz claridade. E quando diz luz para o meu caminho, para o nosso caminho, para o seu caminho, significa que essa palavra ela pode nos conduzir a lugares claros, a lugares decisivos, a lugares definidos. Por quê? Porque a palavra de Deus é luz. E quando nós estamos na luz, as coisas são definidas, não é? Quando nós não estamos na luz, estamos andando na escuridão. Eu dei o exemplo aqui esses dias, né, da cegueira visual. A pessoa ela precisa de ser guiada, porque senão ela pode cair em algum buraco, em alguma coisa que possa trazer dano. Então, fazendo um paralelo com a cegueira espiritual, é a mesma coisa. Quando nós estamos cegos espiritualmente, sem Deus, sem a luz de Deus, nós corremos o risco, o grande risco, de cairmos, de tropeçarmos, de nos perdermos, quem sabe até morrermos, né? Então, essa palavra, ela traz isso para nós. Agora, isso não quer dizer que eu já esteja pronta, que eu já esteja melhor, não. Nós vamos nos aprontando ao longo da nossa caminhada. Então, eu estou aqui, estendo minha mão a você, você também estende a sua mão a outra pessoa, e nós vamos estendendo as nossas mãos uns aos outros, e assim o poder de Deus vai se propagando entre nós. Então eu queria te assim fazer uma solicitação, um convite, um apelo. Você já leu o livro de Judas na Bíblia? O livro de Judas, do apóstolo Judas. Olha, lá no finalzinho da Bíblia, antes do livro de Apocalipse. Dá uma olhadinha, tem um capítulo apenas. Ele é pequenino. Dá para você sentar agora ou quando tiver uma oportunidade e ler de uma vez só. Mas no verso 17,
desse único capítulo, ele vai dar uma orientação para a gente, o apóstolo Judas, sobre a exortação e perseverança na fé. É o que muitas pessoas não têm, não perseveram. As pessoas, elas até oram, buscam quando elas estão passando por um problema, fazem solicitação de campanha, de oração, frequentam, ambientes de oração porque ela está com aquele problema ali e ela quer resolver aquele problema. Resolvido o problema, recebendo a bênção, parece que a pessoa esquece de continuar orando. Então a oração é uma coisa que a gente não pode parar. Nós somos orientados por essa palavra que nós precisamos orar sempre e orar sem cessar. Não podemos parar de orar. Então o apóstolo Judas, ele vem nos orientar em relação a isso. Essa exortação e a perseverança da fé. Por quê? Porque quando eu estou atribuindo a minha vida a uma vida de oração, significa que eu tenho fé, não é? Então, se eu resolvi aquele problema, se aquele problema foi resolvido, agora mais do que nunca eu não posso parar, eu tenho que dar continuidade, eu preciso perseverar. Por quê? Porque há uma luta, há uma batalha espiritual acontecendo. Não é? Vencemos aquela batalha, mas virão outras. E se eu, então, não tenho uma vida de oração, não tenho um exercício de fé, eu corro o risco, não é, de perder essa batalha. E não é assim que Deus quer que a gente esteja vivendo, com perdas. Nós vamos ganhar sempre. Então ele diz assim, olha, vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam. Nos últimos tempos haverá zombadores e seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Zombadores. Então a gente está vivendo isso, pessoas zombando da palavra, sem reverência a essa palavra, piadas, chacotas, o nome de Deus em vão. E não somente zombadores com a palavra, mas a gente vive um tempo de escárnio, de deboche, pessoas desrespeitando umas às outras. Não tem aquele respeito. Ultimamente na mídia, a gente vê muito isso acontecendo. O linguajar vulgar, de zombaria, aquela falta de respeito. Então ele diz assim, olha, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades, ou seja, vontades totalmente distantes dos padrões daquilo que Deus quer. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados por paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito de Deus. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Então, a nossa oração, ela tem que ser feita no Espírito Santo, na verdade, naquilo que Deus tem para nós. E tem uma porção na palavra, no livro da Bíblia, que o apóstolo Tiago, ele vai dizer que é a oração da fé que vai salvar o doente. Não é a oração do grito, não tem problema gritar, se tem fé pode gritar. Não é a oração do esperneio, não é a oração disso, daquilo, é a oração da fé. Então, o que Deus quer olhar para nós e quer encontrar em nosso coração? Fé. E fé é um dom, Então, nós precisamos pedir isso. Você que não tem esse dom, peça esse dom. Diga, meu Deus, eu não aceito essa incredulidade, eu quero crer, eu não quero ser um incrédulo, eu quero crer na tua palavra, eu quero crer na verdade que é a tua palavra.
Por quê? Porque enquanto a gente está conversando aqui, há uma batalha espiritual ao nosso redor. E essa batalha ela está acontecendo, não é? Então eu preciso ter fé para acreditar que dessa batalha, eu estando com Deus, eu sou vencedor. Ele me faz vencedor. E assim nós vamos vencendo essas batalhas, né, diariamente, uma após outra. Então, eu deixo essa palavra hoje, o nome Semeando a Palavra. Nós estamos semeando essa palavra, que é uma palavra de perseverança, é uma palavra de fé, é uma palavra de busca, não é? Uma palavra onde nós estamos sendo vitalizados na presença do Senhor, porque nós estamos buscando, dedicando um tempo a Ele, é uma escolha, não é? Eu me lembro que uma vez, num ofício fúnebre, o pastor olhou para aquela pessoa que estava ali, não é? E disse assim: esta pessoa, e citou o nome dela, escolheu servir ao Senhor. Ou seja, ela poderia ter escolhido fazer tantas coisas, mas ela havia escolhido servir ao Senhor. Então é isso, eu tenho certeza que você tem escolhido servir ao Senhor. Então a cada dia você será então confrontado sim com essa palavra, mas será edificado por ela. Por quê? Porque o Senhor está gerando fé em seu coração. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Existem muitas maneiras para agradarmos a Deus, mas uma das principais é a ter fé. Fé, acreditar que Ele existe. Então, o nosso Deus, Ele existe, Ele está conosco e nós estamos aqui semeando, fazendo essa semeadura dessa palavra para você, tá bom? Então, olha, continue conosco e nós vamos então compartilhando sempre dessa palavra com você, essa palavra que edifica a minha vida, edifica a sua vida, e nós vamos então nos ajudando, sendo solidários uns aos outros e perseverando na fé. Que Deus nos abençoe.